Baruch Hashem, voltando do nosso intervalo, nós vamos iniciar nesse momento o estudo da Parashá dessa semana, um estudo muito especial, Bezrat Hashem. Estamos estudando Bereshit, capítulo 1, versículo 1, que inicia-se dizendo da seguinte maneira: Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Em um princípio criou Deus os céus e a terra esteve sem forma ou informe, vazia, e a escuridão estava sobre a face das águas, e a escuridão sobre os abismos. E o Espírito de Eloquim, o Espírito de Deus, estava pairando sobre a face das águas. Esses são os primeiros dois versículos. No terceiro versículo, falando sobre a emanação da luz. Vamer Eloquim yehi or vayhi or. Vayar Eloquim et haor ki tov vavdel Eloquim ben haor ben hachoshech. E disse Deus, seja luz, e foi luz, e viu Deus a luz que era boa, e fez separação entre a luz e trevas. Esses são os primeiros versículos da Parashá, da Torá Sagrada, e estamos falando aqui, meus ahim, do início da Torá. E o início da Torá é fundamental nós conectarmos esta Torá, que está registrada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, com a Parashá passada. Qual é o nome da Parashá passada? Chama-se Vezot HaBrachá. Esta é a bênção, que é a Parashá Deuteronômio capítulo 34. Foi a Parashá da semana passada. E qual é a conexão? Qual é a conexão da Parashá passada com essa Parashá Bereshit? Portanto, é fundamental que os ahim compreendam que todas as Parashot em geral estão conectadas umas com as outras. E a primeira questão que nós vamos abordar aqui é qual que é a conexão entre a última Parashá da Torá com a primeira Parashá da Torá, ou seja, Vezot HaBrachá e Bereshit. Lembrando que o início do estudo de Bereshit, que é um livro muito especial, é um livro que possui poucas leis e, ao mesmo tempo, é um dos livros mais estudados. Por quê? Porque no Bereshit nós não estudamos as leis. No Bereshit nós estudamos as vidas daqueles que praticaram essas leis. Por isso que um dos nomes do livro de Gênesis é chamado Sefer HaTzadikim, o livro dos justos. Por quê? Porque é o livro que estará a biografia de Abraham, de Yitzhak e Yaakov, os nossos patriarcas. E também Yosef HaTzadik. De tal maneira que, inclusive, o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, ele não somente demarca o início, o início da criação, mas também demarca o início de várias outras situações que existem no universo. E de tal maneira que o próprio Zohar menciona o Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, está o início de todas as coisas, literalmente. Todas as coisas, no seu início, estão registradas, todas as coisas estão registradas no Bereshit. Todos os inícios estão na Parashá Bereshit. E nós vamos verificar isso aqui. Então, vou pedir para o nosso Yehoshua Bevakashá passar o slide. Veja agora a conexão que existe entre a Parashá Vezot HaBrachá e a Parashá Bereshit. Devarim, Deuteronômio, capítulo 33.
versículo 21. Esse é sempre o primeiro versículo que nós mencionamos aqui na Parashá Bereshit, porque é algo que você nunca pode se esquecer, mesmo que seja a quinta vez que você esteja vendo esse verso. Porque está dito, Vayar reshit lo kisham hilkat mehokek safun, vayete rashei an tzidkat Adonai asar mishpatav im Israel. É bem provável que na Bíblia de vocês esteja uma tradução totalmente diferente. Tá? É bem provável, porque aqui nós fizemos uma tradução literalista. E é dito, e viu o reshit, o princípio, que existia para ele. Pois lá estava a porção do Mehokek Safun, quer dizer, codificador oculto. Ele veio com os cabeças do povo, fez a justiça do Eterno e os seus juízos para com Israel. O que um versículo como este está para nos ensinar? Primeiro de tudo, numa primeira interpretação, entendendo que Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, não é somente um profeta, não é somente um legislador, a Torá não é somente um livro de leis, mas Moshe Rabbeinu é chamado em Deuteronômio 33, 21, de Mehokek Safun, um codificador oculto. Aquele que codifica a Torá, mas não a escreve num sentido literal apenas. Mas é porque cada palavra, cada letra dessa Torá possui segredos e segredos, enigmas desde a antiguidade registrados nesses versículos. Por isso, Moshe Rabbeinu é chamado de Mehokek Safun, o codificador oculto. E veja o início do verso, e viu o reshit que estava para ele. Mencionando a Parashá Bereshit. De tal maneira que a Parashá Bereshit, ela pode ser lida em vários níveis de interpretação, em vários níveis de aplicação, e ao mesmo tempo, um não contradiz o outro. Ao mesmo tempo, essas visões não contradizem uma a outra. Então, isso para você conseguir compreender que lá estava o Helkat Mehokek Safun, estava a porção do codificador oculto, onde estava no Reshit. Nós vamos verificar aqui que o Rabino Meir Eliyahu menciona que não somente todos os começos estão aludidos na Parashá Bereshit. O que quer dizer isso? Vou trazer uma explicação mais profunda disso. Todos os começos estão na Parashá Bereshit. Não somente o começo da criação, mas o começo, por exemplo, da criação de melodias está registrado na Parashá Bereshit. Tuval Caim, criador da melodia, vários instrumentos. Nós vemos um outro ancestral que criou o conceito de tendas, manipulação de couro, manipulação de metais. E o início de tudo está mencionado, está aludido em algum nível na Parashá Bereshit. Então repare aqui, nosso querido Yoshua Vakashá, vamos passar esse slide para que os Achim possam compreender bem. Estamos falando sobre duas características da Torá, que é a Torá esotérica e a Torá esotérica. Um com X, outro com S. Qual que é a diferença? A Torá esotérica com X, estamos falando da Torá revelada. É a Torá revelada. É a Torá como ela está aqui para a gente. Mas existe também a Torá esotérica. Não, abdique dos vários tipos de pensamento que hoje em dia tem, né, de esoterismo, etc. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Estamos na etimologia da palavra. A gente está trabalhando na etimologia, no que a palavra em si quer dizer. Esotérica, algo oculto, a Torá oculta. Existe a Torá revelada, aquilo que está aqui no texto,
Existe a Torá oculta. Agadot Yehudim, Midrash Agadot Yehudim vai trazer essa concepção, dizendo que a Torá foi escrita em fogo preto sobre fogo branco, que é a mesma ideia que a gente está falando aqui. O fogo preto, estamos falando da Torá esotérica com S, a Torá oculta. Do contrário. O fogo preto é a Torá esotérica com com X, que é a Torá revelada. Torá revelada. Por quê? Porque todos aqueles que conhecem um Sefer Torá, um rolo de Torá, sabem a cor da tinta. Qual que é a cor da tinta de um rolo da Torá? Qual que é a cor? Preto. Bem, que passado dos tempos pode desbotar, mas a cor deve ser preta. E é isto que nós chamamos de fogo preto dentro do Midrash. Por quê? Porque a Torá é Eshdat, aquilo que a gente aprendeu na Parashá Vezut Brachá. A Torá é Eshdat, é uma chama da crença. Dat é traduzido como religião. A Torá é comparada com fogo, é comparada com Esh. E existe o Esh Shahor, o fogo preto, e o Esh Lavan, o fogo branco. E agora a pergunta que eu vou fazer para os Zahim é: qual que deve ser a cor do pergaminho da Torá? Qual que deve ser a cor do pergaminho? Branca. Deve ser uma cor branca. Bem, dado o tempo, o branco vai ficando envelhecido. Mas quando se tem o Sefer Torá escrito na hora, estamos falando de pergaminho branco, porque aquilo dali é couro tratado em cal. Da maneira que o couro ele é esbranquiçado, tratado com cal. Cal ajuda a abrir os poros do couro, facilitando a absorção da tinta. E assim, nós temos esse Sefer Torá de hoje em dia. Portanto, a concepção de fogo preto sobre fogo branco é nada mais nada menos, pelo menos num sentido mais simples, você escrever uma tinta preta sobre um pergaminho branco. Mas o Midrash está nos dando o conceito de que a tinta preta, que são as palavras, as letras, é Torá, e o pergaminho, que são as partes brancas, também é Torá. Os espaçamentos entre as letras também é Torá. As distâncias entre os parágrafos também é Torá. Porém, é uma Torá em fogo branco. É uma Torá que nós aqui não conseguimos acessar. É uma Torá que não está no nosso espectro. A gente não consegue ver. Assim como você não consegue ver ondas de rádio. Aqui, ó, tem ondas e ondas e ondas passando por mim. Ondas de rádio. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? A priori, não. Mas se eu pego um celular e abro no meu aplicativo do rádio, eu recebo o sinal. Uma onda de rádio está vindo lá das antenas, de cima da montanha, está passando aqui por mim, aqui agora. Está fora do nosso espectro. Fora do nosso espectro. Assim também, o fogo branco é um conceito que não está a priori na Torá desse mundo. Na Torá do Olam Hazé não está. Mas a Torá do Olam Habá, do mundo vindouro, será revelado ao ser humano a interpretação do fogo branco. Entendeu? Então, vamos pouco a pouco aqui entendendo esse conceito da Torá esotérica e a Torá esotérica. Isto é o fogo preto e o fogo branco. A Torá que está revelada para nós aqui e a Torá que ainda está oculta para nós também. Veja só o que está registrado. Vamos passar o slide. Para que os Zahim possam entender mais e mais. Rabi Shimon Bar Yochai no Sefer HaZohar, volume 3, 152a disse Rabi Shimon: ai daquele que se diz que a Torá apenas contém relatos e assuntos comuns. Se assim fosse, poderíamos compor até mesmo hoje em dia uma Torá que tratasse de assuntos comuns e que o fizesse muito melhor. Se você entende a Torá como sendo um livro humano,
A Homilíada de Homero está numa construção textual muito mais bonita, muito mais suntuosa do que o texto da Torá. Ou seja, isso no sentido humano. Por isso que o Zohar diz, ai daquele que assim pensa. E ele mesmo menciona, se assim fosse, nós mesmos poderíamos então fazer uma Torá melhor, uma Torá muito com histórias mais interessantes. Poderíamos inventar aqui, trazer histórias muito melhores do que essas aqui. Entendeu? No entanto, diz Rabbi Shimon Bar Yochai, na realidade, todas as palavras da Torá representam temas elevados e mistérios sublimes. Aí está, de fato, a exclusividade da Torá frente aos outros livros. Não há um livro tão complexo na sua estrutura, contagem de letras, organização de palavras. Não há um livro tão complexo quanto a Sagrada Torá. Ou seja, no seu sentido literal, pode se comparar a qualquer outro texto, a qualquer outra literatura. Mas quando você analisa a construção, a organização das palavras, os segredos que aquele texto está mencionando nas suas entrelinhas, aí sim você consegue ver o brilho exclusivo que a Torá tem. Vamos passar aqui. Vão compreendendo cada vez mais. O rabino Yaakov Emanuel Shohet, no seu livro chamado Tradição Mística, esse livro aqui, lá no volume 1, no capítulo 1, ele vai trazer o seguinte. A Torá está vestida com roupas que se relacionam com este mundo, porque, caso contrário, o mundo não seria capaz de contê-la e absorvê-la. Isto é, a Torá precisa ser escrita dessa maneira para que seja compreensivelmente humana, para que este mundo a comporte. Da maneira que o Midrash vai trazer um conceito de Torat Emet, Torá da verdade. Ele vai falar ainda sobre esse conceito aqui. Torat Emet, o que é a Torá da verdade? É a Torá de verdade, não a Torá com as roupas das histórias de Abraham, com a roupa da história de Yitzhak, mas a Torá de fato que está dentro daquele texto ali, dentro desse conceito. O Midrash vai mencionar que para se escrever a Torá de verdade, a Torá Temet, ou seja, tudo que de fato está naquele texto, se eu fosse colocar, não haveriam árvores para se fazer a madeira para escrever. E não haveria tinta de origem de petróleo no mundo que conseguisse escrever a quantidade de informação que está na Torá. Um mortal não conseguiria. Inclusive a Torá que nós temos nesse mundo, essa Torá aqui, ela, Rahamim falam, 120 anos. Aí eu pergunto para vocês, quem que hoje em dia está conseguindo ter o mérito de viver 120 anos? Ou seja, definitivamente você vai nascer, vai falecer e não vai conseguir estudar toda a Torá. Isso é a Torá revelada. A Torá revelada. Por isso que o Rabino Yosef sempre falou, eu duvido que 1000 anos vai dar tempo da gente aprender todas as interpretações. Será necessário a Nova Jerusalém, a eternidade, para a gente conseguir de fato entender a Torá por completo. Né? Veja que coisa interessante. A Torá, ela está descrevendo. Veja isso para você conseguir entender a profundidade que eu estou falando. Meu Deus, veja. A Torá começa com o relato da criação. Ela começa com o relato da criação no ano 1, criação do homem. E a Torá finaliza, qual que é o último evento? Está falando da morte de Moshe Rabbeinu. A morte de Moshe Rabbeinu. Isto é mais ou menos 2.700 anos depois de Adão. Ou seja, se eu coloco a Torá, qual que é a linha cronológica que a Torá registra? Desde Adão Arishon
até a morte de Moshe Rabbeinu. Finalizou a Torá. Ou seja, isso compreende 2.700 anos. A Torá relata a história de 2.700 anos e Chachamim falam, se nós fôssemos escrever tudo que de fato a Torá está querendo dizer, não teria árvore no mundo para conseguir fazer isso, não teria petróleo no mundo para conseguir escrever toda a informação. Sim ou não? Isso porque a Torá compreende 2.700 anos de história. Agora você abra o último versículo do Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, último versículo do Evangelho. Você vai compreender a profundidade do que a gente está falando aqui. Você vai achar, o Hanor vai fazer a leitura, tá? Último versículo de João, do Evangelho, tá? Não das cartas. Do Evangelho, é o último versículo. Você deu? Pode ler, meu querido Hanor, vou colocar aqui o microfone para ti. E ainda também muitas outras coisas que Yeshua fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. Agora você consegue entender o que Yohanan está escrevendo? Ele está dizendo, e muitas outras coisas mais Yeshua fez. Mas se nós tentássemos escrever em livros, o mundo não caberia a quantidade de livros. Olha isso, o mundo não caberia com a quantidade de livros que seria escrito. E é quanto tempo que Yeshua estava aqui desde da sua imersão em Yohanan, a Matbil, até a sua morte e ressurreição. Quantos anos? 3 anos e meio. Yeshua esteve aqui nesta terra. E já bastou, 3 anos, já bastou para Yohanan dizer, se a gente fosse escrever o que ele fez aqui, nem planeta suportaria a quantidade de livros. É suficiente para a nossa salvação. Suficiente para o homem fazer chuva. Mas esses livros que o Yohanan está falando não foram escritos. Está falando, se fosse, está trazendo, não que foram escritos. Nossa, demais, demais. Muitas coisas, como ele menciona aqui no último versículo de Yohanan, se nós fôssemos escrever, trazer para escrito tudo que Yeshua fez nesses 3 anos e meio, o mundo não suportaria a quantidade de livros. Isso para você entender o quanto que a palavra de Hashem é poderosa per si. Yeshua como Dvar Elohim, como palavra de Deus, a todo momento realizando o Tikkun Olam. E aqui é interessante você entender que nós sempre falamos aqui. Inclusive, estávamos conversando isso no Kabbalat Shabbat. O tzadik, o justo, quando ele está aqui nesta terra, ele vive uma vida dupla. Uma vida aqui, mas tem uma vida também no plano espiritual. O tzadik também é ativo no plano espiritual. Quanto mais elevado ele é, mais consciente ele se torna desse plano espiritual. Mais consciente ele se torna, de tal maneira que Yeshua, tzadik, justo sobre todos os justos, estava ali falando sobre parábolas, mas a quem é que está falando palavras ali? É o corpo. Yeshua, quando estava em tefilot, em orações, o corpo estava ali no Kotel, o corpo estava ali no Beit HaMikdash. Não estou aqui trazendo nenhuma doutrina gnóstica, tá? Só estou trazendo para vocês de que Yeshua, ele também está ativo num plano espiritual. Tudo aquilo que ele fez aqui embaixo, ele estava ativo no mundo espiritual, sabendo exatamente o que estava fazendo. E este é a profundidade tanto da Torá quanto das ações que Yeshua realizou. Agora eu digo para você,
o desafio gigantesco dos apóstolos de terem que selecionar certos eventos do ministério de Yeshua e deixar isso escrito. Esta seleção acontece divinamente inspirada para saber o que colocar, o que não colocar. Yeshua menciona assim: cuidai e sabei, e este Consolador vos fará saber e lembrar todas as palavras que eu vos disse. Ele não falou as palavras, ele falou todas as palavras. Da maneira que Yohanan, João, quando ele diz assim, nem todos os livros do mundo suportariam a sua história, e Yohanan estava sabendo o que ele estava falando, porque ele testemunhou tudo aquilo, e na primeira carta ele falou assim, nós tocamos na palavra da vida. Interagimos com ela. Sabemos do que a gente está falando. Os emissários, os shlichim, talmidim de Yeshua, viveram, testemunharam tudo isso que nós estamos falando aqui. Isto quer dizer que Yohanan sabia muito mais do que ele escreveu? É óbvio. Senão ele não teria escrito esse último versículo. Com toda certeza, e além disso, o próprio Yohanan, especificamente ele como evangelista ali, ele é uma peça-chave, uma peça central nisso. Porque logo após a morte e ressurreição de Yeshua, Miriam, mãe de Yeshua, vai ser cuidada pelas mãos de Yohanan. Porque ele diz assim, menino ou homem, eis aí a tua mãe, e olha para ela dizendo, eis aí o teu filho. Querendo dizer o quê? Quem queria cuidar de Miriam? Miriam já era idosa ali. Quem queria cuidar de Miriam? Yeshua deixou nas mãos de que discípulo? Yohanan. Agora você imagina Yohanan sentado do lado de Miriam e perguntando assim, como é que foi esse nascimento? Fala para mim o sentimento que você teve. E a infância de Yeshua? E a adolescência dele? Ele estava ali com a mãe de Yeshua com a caneta na mão. Ele viu o ministério de Yeshua, testemunhou o ministério de Yeshua, lúcido, porque foi o discípulo mais novo, e ainda com uma fonte original, uma fonte primária de tudo aquilo que Yeshua fez, que é Miriam, estava do lado dele. Diga, meu querido Hanur. Você deu a mão. Não foi somente as duas cartas de Timóteo não foram os únicos assuntos que Shaul teve com Timóteo. Não, isso aí é algo completamente óbvio. E Shaul falou muito mais do que escreveu. Não há ninguém que duvide disso. Agora veja a continuação do que o Rabino Yaakov Emanuel Shohet vai nos dizer. O mundo não seria capaz de contê-la e absorvê-la se a Torá foi destinada a ser inteligível para o homem, um ser finito, que vive num mundo finito, que é o físico. Então a Torá tem de falar a linguagem do homem. Brachot 31b. Imagina, você brasileiro vai levar uma mensagem para os chineses. Você vai escrever a sua carta em português ou em mandarim? Para que os chineses entendam. Vai escrever na língua do destinatário. Hashem Itbarach envia a sua Torá para o homem. É necessário que essa Torá venha uma linguagem humana, na linguagem tal qual o homem possa entender. Se a Torá fosse escrita somente em linguagem cabalística, nem todos os seres humanos conseguiriam entender. Seria uma mensagem seletiva. A Torá, ela está acessível para todos, está numa linguagem humana, está tratado Brachot 31b. Usa uma terminologia antropomórfica, ou seja, Deus levantou a sua mão, mesmo Hashem, em última análise, não tendo mão nenhuma. É isso? Deus se levantou, Deus se sentou, mas Deus não tem quadril. Por quê? Porque é uma linguagem antropomórfica. A Torá está sendo escrita em linguagem humana. Pode prosseguir. E ideias adaptadas à capacidade mental humana. Isso era Bi Bahia e Ben Pakuda, no Havot Alivavot Sharai, capítulo 10. E o Moreno Burrim, no primeiro volume, capítulo 1, parágrafo 33.
As narrativas da Torá são apenas a roupa da Torá, em oposição à própria Torá em si. David Hamelech assim disse: abre meus olhos para que eu possa contemplar coisas maravilhosas da tua Torá. Tehillim 119:18. Veja a continuação. Isto é, o que... Vou ler aqui. Isto é o que está debaixo da roupa da Torá. Venham e vejam, prossegue o Rabino Emmanuel Shuhet, há roupas que todos podem ver. Quando os tolos veem uma pessoa vestida com roupas que eles acham belas, não reparam nem mesmo no seu caráter. Eles vejam, nossa, a pessoa está bonita. E o tolo se satisfaz com isso, não, ela está bonita. Ele não quer saber o que está por trás daquela roupa, o caráter que está ali, a personalidade que está ali, o comportamento da pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa tola. Ela se satisfaz com a aparência da roupa. Prossegue. Assim, são aqueles que se encantam com as narrativas da Torá, mas não buscam suas leis. É como aquele que vê a Torá e diz assim, meu Deus, que coisa bonita. E não se sente compelido a olhar para a Torá, para as leis da Torá, praticar essa Torá. O caráter, a personalidade que esse livro tem. A Torá também tem um corpo, a saber, os preceitos da Torá, que são chamados na Kabbalah de Gufei Torá, os corpos, ou seja, os princípios fundamentais da Torá. E esse corpo é vestido com roupas, a saber, relatos mundanos e a linguagem da Torá. Ou seja, nessa metáfora do Rabino Emmanuel Shuhet, nós estamos vendo aqui a roupagem, que são as narrativas, mas ainda existe o corpo, que são as leis. E ele vai prosseguir dizendo o seguinte: os tolos deste mundo olham para a roupa, as narrações da Torá e não sabem nada mais. Não consideram que está além dessa roupa. Mas aqueles que percebem mais, isto é, pelas regras de Tzniut, são comparados com cônjuge, porque o único que pode ver além das roupas de uma mulher é o cônjuge dela. Por isso as regras de Tzniut, as regras de recato. Ou seja, nesse nível, no nível de você enxergar o corpo da Torá, você já é casado com ela. Entende a situação? Essa é a comparação. Você já está ali no nível de casado. Essas pessoas não olham somente para a roupa, mas para o corpo que há debaixo dela. Ou seja, as mitzvot. A pessoa, quanto mais ela cumpre a Torá e mitzvot, mais compromissada ela está. E esse compromisso é de que nível? Um compromisso matrimonial. É comparado ao compromisso matrimonial. Mas os sábios, aqueles que tentam conhecer mais ainda, procuram a alma da Torá. A exata essência de tudo, a Torá real. E os sábios veem não somente a roupa externa e o corpo, mas também são conscientes de que o corpo, isto é, os preceitos, é e sempre deve ser acompanhado e complementado pela alma da Torá. Os três conjuntos devem estar devidamente escritos. Essa, na verdade, isso aqui, meus ahim, é a introdução da visão cabalística de Bereshit, quando ele vai mencionar e Adam estava nu, Adam e Havá estavam nu, querendo dizer, a Torá ali, a Torá em Adam e Havá, ela não tinha sido incorporada ainda com histórias. A Torá ainda estava nas leis e o conteúdo cabalístico, eles ainda estavam nu. Mas depois caiu Adam Arishon, o homem pecou, precisou a Torá ser vestida. O nível espiritual de Adam Arishon caiu, precisou se vestir. Adam se vestiu, a Torá também o fez. Essa é a preparação do Zohar para a introdução na sua interpretação cabalística da Torá. E em outra passagem, o Zohar vai afirmar, não sei se já está direto aqui nesse slide ou não, deixa eu verificar. Isso é legal. Em outra passagem, que é o Zohar, volume 3, 149a e b, está dito:
Como são preciosas as palavras da Torá, pois cada palavra contém sublimes mistérios. Acompanhe o raciocínio para você não se perder. Uma das 13 regras de hermenêutica, de interpretação, pelas quais a Torá é interpretada, afirma o seguinte. Quando um caso particular é incluído numa proposição geral, mas depois ele foi separado dessa proposição geral para ensinar-nos sobre outra coisa específica, não foi separado somente para ensinar somente ao que se refere a esse caso particular, mas para aplicar seu ensinamento ao todo da proposição geral. Tá? Então, tem uma situação específica, foi usar uma proposição geral. Depois a Torá repete essa situação específica em outro caso. Se ela tira da proposição geral para aplicar em outro caso, quer dizer que ela pode ser aplicada para toda a proposição geral anteriormente mencionada. Ora, o mesmo acontece com a própria Torá. A Torá em si também funciona nessa regra. Ou seja, a Torá é a proposição divina. É a proposição geral que nós estamos falando aqui. As narrativas específicas, no entanto, cada uma delas, sem dúvida, não se limita somente ao seu sentido, próprio contexto, mas indica ideias sublimes e mistérios sublimes. Ou seja, não foi separada para ensinar somente o que se refere a esse caso particular, mas para aplicar seu ensinamento ao todo da proposição geral, ou seja, com relação à proposição sublime da Torá. Ou seja, você entende que a Torá por completo é um livro sublime. E as narrativas são os casos específicos, também será aplicada essa mesma visão. Ou seja, inclusive nas narrativas da Torá, também existe uma profundidade ali. Não é somente o texto pelo texto. E ele diz, ai daqueles que sustentam que uma determinada narração da Torá ensina somente sobre ela mesma. Se assim fosse, a Torá divina não seria aquilo que realmente é, isto é, Torá temet, aquilo que a gente falou anteriormente, a Torá da verdade. Venham e vejam. Não é digno para um rei de carne e osso entreter-se com conversas triviais e menos ainda colocá-las por escrito. Imagina, um rei escrevendo sobre uma coisa totalmente comum, trivial. Então, como se pode conceber que o rei mais elevado, o sagrado bendito seja ele, não tivesse suficientes palavras sagradas para escrever e com as quais pudesse compor a Torá, de modo que ele colecionou todo tipo de assuntos comuns, com as palavras de Esav, as palavras de Hagar, as palavras de Lavan e Yaakov, as palavras de Bilam e a sua jumenta, e outras narrativas registradas, para delas fazer uma Torá. Não há dúvida que a Torá celeste sagrada é uma Torá da verdade, a Torá de Deus é perfeita, como é dito lá em Tehillim 19:8, ou seja, cada palavra significa assuntos sublimes. Então, veja que coisa interessante, no final das contas, nós vamos verificar que todos os versículos, inclusive os versículos mais comuns que a Torá está falando, também possuem a mesma profundidade que os versículos que claramente são profundos. E nós temos esse tipo de característica. Geralmente, quando nós vamos meditar, estudar na Torá, nós ficamos nos versículos que aparentemente são mais profundos. Quando, na verdade, a profundidade da Torá está em todos os versos. Eu posso me aprofundar tanto no versículo Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, entender a Kabbalah que está por trás dele, etc. Como me aprofundar no caso de Hagar se distanciar de um tiro de arco de Ismael para não ver o seu filho morrer. Existe a mesma profundidade. Veja que coisa interessante, de tal maneira que inclusive o próprio Rambam, o Maimônides, ele incorporou aos 13 princípios fundamentais da fé judaica, afirmando o seguinte, veja o que o Rambam vai dizer, não há diferença entre versículos como os filhos de Ham eram Cush e Mitzrayim, Fut e Canaan, que é Bereshit 10:6. Aparentemente, versículo o quê? Simples. Aparentemente.
Mas ele está dizendo, não tem diferença desse verso, ou o nome de sua esposa era Mahatabel, filha de Matred, que é Bereshit 36, 39. Não tem diferença desses versos com o verso Eu sou o eterno vosso Deus, que é o início dos 10 mandamentos, dos 10 pronunciamentos, Shemot 20, verso 2. Ou Shema Yisrael, Shem Elokeinu Hashem Echad, Deuteronômio 6, 4. Na nossa mente aqui, a gente imagina que esses dois versículos aqui que foram mencionados são talvez mais profundos que esses dois aqui dizendo, os filhos de Ham são Cush, Mitzrayim, Fut, Canaan, ou o nome da sua esposa era Mahatbel. Você tende a pensar que ele é mais simples do que outros textos como Shema Yisrael, mas na verdade não são. O Rambam diz, todos são por igual de origem divina. E todos pertencem à Torá de Deus, que é perfeita, pura, sagrada e verdadeira. Ou seja, todos esses versículos possuem uma mesma profundidade. A única coisa é que nós, muitas das vezes, não teremos esta capacidade de nos aprofundar proporcionalmente a isto. Entendeu? Então, isso é fundamental de nós colocarmos aqui, para que os Achim compreendam que o texto do Bereshit, bem como as outras seções da Torá, todas elas podem ser interpretadas de uma maneira mais profunda. Todas elas. Eu não posso partir do princípio de que não pode se aplicar o literal em detrimento de interpretar somente pela Kabbalah, e o contrário, não posso aplicar somente o literal anulando a Kabbalah. Na verdade, o Vilna Gaon vai mencionar, um dos maiores cabalistas do século XVIII. Assim, para você entender a Kabbalah, você precisa ter estudado muito bem o literal, senão você vai ficar voando. Ou seja, um depende do outro. Um não é exclusivo do outro, um não exclui o outro. Isso é um conceito, meus amigos, muito interessante para que vocês consigam compreender bem. E isso que será uma coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos passar o slide. Rabi Chaim Vital, Sharei Kedushá. Agora você me pergunta, então quais são esses níveis de compreensão que você está falando? Rabi Chaim Vital vai mencionar. Rabi Chaim Vital, discípulo do Arizal. No livro chamado Sharei Kedushá, volume 1, capítulo 2, parágrafo 8. וזכור ואל תשכח כי גם על ידי עסק התורה בארבע פירושים שסימנם פרדס, פשט רמז דרש סוד. Lembra-te, não te esqueças. O estudo da Torá se dá em 4 interpretações, cujas iniciais estão na palavra pardes. Diga comigo, pardes. Pardes é uma palavra que significa pomar, hebraico. Se eu olhasse para ele e disse assim, é uma palavra, pomar. Mas o Rabi Chaim Vital está dizendo, não. Na verdade, cada uma dessas letras aqui são as iniciais das 4 interpretações. Quais são essas 4 interpretações? Vamos passar o slide para que você consiga compreender. Veja aqui, ó. Olha aqui. Pe, Resh, Dalet, Samer. Onde forma a palavra pardes, em hebraico, que significa pomar. Mas cada uma dessas letras é uma palavra. O P é P de Pshat. Pshat é o nível literal da Torá. Pshat é o nível literal. Eu prefiro dizer literal. Tem alguns que dizem que é o nível simples da Torá. Mas, como nós sabemos, nem todo o literal da Torá é tão simples assim. Nem todo o literal da Torá é tão simples assim. Entendeu? Então é melhor traduzir como literal. O segundo nível é o remez. Diga comigo, remez. Remez, o verbo lirmoso, que é você aludir. Fazer uma alusão, ou seja, deixar o Tanar conversar entre si. Um verso explica o outro verso. Isso aqui está no contexto daquele, etc. Você começa a unir vários versículos da Torá a nível de remez. Ou seja, claramente poderíamos fazer um remez entre Bereshit 1.1 e João 1.1, sim ou não? Poderia conectar, principalmente porque, mais ainda porque
Eu posso aplicar Gezerah Shavá nele. Vocábulos. Em que no Bereshit 1 diz Bereshit, João 1 começa como? No princípio, Bereshit também, faço similitude de vocábulos, consigo estabelecer uma conexão entre eles. Isso é nível Remez. Nível Remez. Ou seja, por enquanto, é a Torá que está explicando a si mesma. Entendeu? Você deixa os versos se conversando. Terceira, a gente chama de Drash. Diga comigo, Drash. Em Yiddish chama Drush. Drush, mas em hebraico, de fato, Drash. Drash é do verbo lidrosh. Lidrosh quer dizer procurar, investigar. Procurar, investigar. Ou seja, em uma ideia inicial, a palavra midrash, midrash em si, que a gente costuma dizer como conto, história, na verdade, essa situação de midrash é um estudo aprofundado de um texto. Mais para frente, com o passar das épocas, que a gente começou a adaptar essa palavra midrash para contos, histórias, etc. Mas inicialmente, se eu não me engano, a palavra midrash aparece pela primeira vez num livro antigo chamado Quarto Macabeus, que é o Quarto Livro de Macabeus. Aparece essa expressão. Batei midrash, casas de midrash, casas de estudo exegético, etc. Isso é para você entender que com o passar das gerações essa palavra também mudou a sua aplicação. Hoje em dia a gente usa o drash no sentido de alegoria. Você entende um texto a partir de uma alegoria, seja uma metáfora, seja uma parábola. Bem? E existe o quarto nível chamado Sod. Diga comigo, Sod. Sod em hebraico quer dizer literalmente segredo. Segredo. Raz também é um sinônimo, mas Raz é mais para mistério. Raz é mais difícil. Sod é um segredo. Segredos não necessariamente são mistérios. Conseguem compreender o que eu falei aqui? Mistério é uma coisa incompreensível. Você olha assim, nossa, isso aqui realmente é um mistério, isso aqui a gente não consegue entender. Agora, um segredo não necessariamente é um mistério, sim ou não? Você consegue compreender? É somente uma coisa oculta. É algo que não está revelado, mas pode ser uma coisa. É a expressão toda. Por isso que o Sod conversa com o Pshat. Porque o Sod, que é oculto, existem compreensões literais ocultas. O Sod consegue conversar muito bem com os outros de cima. E veja que coisa interessante. Sobre essa expressão, se eu, portanto, anulo algum desses, digo assim, não, Sod não vale. Sod não pode ser aplicado. O Pshat não pode ser aplicado. Veja essa coisa interessante. Diz o rabino Yaakov Emanuel Shohet, não precisa passar não. Aquele que acredita somente no significado simples e explícito, você está reduzindo as 4 palavras a 3, que podem ser transcritas como tipesh, uma pessoa tola. Né? Então, se você, por exemplo, diz assim, não, remes, não, drash, não, sod, não, só o literal, que são os caraítas. Eu acredito na literalidade do texto, dessa expressão pshat, você pode ler tipesh, quer dizer tolo, uma pessoa que assim pensa, uma pessoa tola. Como está registrado no Salmo 119, versículo 70, teu coração é topaz, como a gordura, isto é, grosso. Contexto de Terrilim 119, versículo 70. E, ao mesmo tempo, se você aceita Pshat, Remes e Drash, dizendo assim, não, eu aceito a interpretação literal, aceito a alusiva e alegórica, mas rejeito o Sod, com essas 3 letras somente eu formo a palavra Pered. Pered, que quer dizer jumento. Daquele que
fizer isto, dir-se-á assim, Salmos capítulo 3, versículo 32, versículo 9, como a Pered que não tem juízo. Uma pessoa indulta, não consegue compreender que todos os versículos da Torá podem ser lidos nesses 4 níveis sem nenhum tipo de dificuldade. Mas reparem que não é consenso entre Rahamim que existem somente esses 4. Se Yoshua passar esse próximo slide, nós vamos conhecer uma interpretação mais profunda. O Rashbi, Rabi Shimon Bar Yochai, Zohar, volume 3, página 20a, diz: e os componentes totais do Sanhedrin deveriam conhecer as 70 línguas. E também a Torá possui 70 formas de interpretações. Ou seja, no total, o Sanhedrin, todos os 71 membros do Sanhedrin, eles devem somar. O conhecimento do Sanhedrin no todo deve ter 70 línguas ali. Não é que cada um tem que ter 70 línguas, mas todos devem se complementar de tal maneira que o Sanhedrin consegue ter fluência nas 70 línguas. E ele aproveita que falou 70, diz, e não tiver impanim na Torá, e também tem 70 formas de interpretação na Torá. Essas 4 se desmembram em 70 pelo Zohar. Eu não mencionei aqui, mas existe ainda uma outra referência também no Zohar, mencionando que essas 70, elas também vão se derivar em 600 mil. Um para cada judeu, um para cada alma. Porque está dito 600 judeus que saíram do Egito. Então, isso para os Achim compreenderem que a raiz espiritual de todos os judeus está naqueles judeus que receberam a Torá no Monte Sinai, que eram de número 600 mil. Então, existe esse mesmo número de interpretações da Torá. Obviamente que essas interpretações da Torá elas não vão possuir nome, mas cada uma possui a sua aplicação, cada uma possui a sua face. Tudo bem? Agora sim nós vamos conseguir interpretar bem esse texto do Bereshit. Repare que nesse texto inicial, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu consigo enxergar 3 criações aqui. Não sei se você consegue enxergar aqui. Vamos ver. Pode passar o slide? Pode passar? Pode passar? A gente vai voltar nele rapidinho. Pode passar? Nós vamos voltar ainda no período do conhecimento. O Sefer Yetzirah, o livro da formação, escrito por Avraham Avinu. Se você não sabia, Avraham Avinu tem livro, o nome dele é Sefer Yetzirah. Ele menciona que foram criadas 3 realidades. Toda a criação. E ele vai chamar essa primeira realidade, que é a realidade temporal, ele vai chamar ela de Shana. Shana quer dizer ano, mas é o nome cabalístico para o que é chamado de realidade temporal. Isso para você entender que pelo judaísmo o conceito de tempo, não é nem físico nem espiritual. O tempo possui a sua própria realidade. É um elemento que não é espiritual nem físico. O que nós temos no mundo físico é a percepção do tempo. Pega aqui fazer o cálculo de um determinado período, de um momento para outro momento. Mas o conceito do tempo em si, ele é um conceito único da sua realidade. Isso chama-se de Shana. E a segunda realidade que Hashem cria, juntamente com a terceira, é o que nós chamamos de Olam, que é a realidade material, e Nefesh, que é a realidade espiritual. Estas 3 realidades estão presentes no primeiro versículo da Torá, conforme se segue. Veja só. As expressões Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Aqui eu estou fazendo uma tradução simplória, a gente ainda vai explorar mais ainda isso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. É uma menção dessas 3 realidades pelo Sefer Yetzirah. Ele menciona que aqui nesse primeiro versículo Hashem está criando as 3 realidades, que é a realidade temporal, a realidade espiritual e a realidade física. Sendo que
Sendo que essa expressão Bereshit, que quer dizer começo, início, é aquela que vai ser utilizada para você provar que ali está a criação do tempo, quando ele diz Bereshit, a partir do momento que Hashem começou a fazer, chamou de Bereshit, é o início do tempo. Começou a se ter essa concepção temporal. Depois ele menciona Bara Elohim, criou Deus. Et Hashamayim, os céus, fazendo uma alusão ao mundo espiritual, que é o mundo de Nefesh, pelo Sefer Yetzirah. E logo depois segue-se Et Haaretz, e a terra. E aqui nós chamamos isso de metonímia, a parte pelo todo. Diz terra, querendo dizer o mundo físico, Olam, a realidade física. Tudo que é físico, Hashem criou logo em seguida. E Chachamim mencionam, existem duas opiniões sobre isso, de que esse primeiro versículo, ele é uma espécie de título, do verso 2 para frente ele começa a descrever essa criação, ou esse primeiro versículo já contém ensinamento desde si, ele já está ali já dizendo de fato a criação. Os intérpretes de linha literalista, como Rashi, como Seforno, e assim por diante, eles vão entender que esse primeiro versículo, na verdade, é um título. Dizendo, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'aaretz, eles inclusive preferem traduzir assim. No princípio, ao criar Deus os céus e a terra, ou seja, é um título. E aí, então, ele começa a descrever. Porém, como eu estou mencionando aqui para vocês, o Sefer Yetzirah, que já é uma literatura mais profunda, vai mencionar, não, aqui já está mencionando elementos que estão sendo criados. De tal maneira que esse primeiro versículo ele já sintetizou tudo que Hashem fez. Hashem criou a realidade espiritual, a realidade física, a realidade temporal, todas elas já perfeitas em si. Isto é, neste primeiro versículo, uma terra primordial já tinha sido criada, ou seja, uma realidade física, os céus já tinham sido criados e o tempo também. Da maneira que quando eu passo para o versículo 2, essa terra já está criada, os céus já estão formados, ou seja, o mundo espiritual já está feito e o tempo também já está correndo. Vamos passar, vocês vão entender pouco a pouco. Volta, porque eu preciso explicar ainda uma outra coisa aqui. E essa expressão, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ela por si só já está resumindo tudo aquilo que Hashem já fez. Ou seja, esse primeiro versículo não é um versículo de introdução ou um versículo que não possui conteúdo de ensinamento simplório, dizendo, não, isso aqui é um título. Não é um título. Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele criou os céus e já criou a terra. Literalmente. A aplicação deste grupo de rabinos é de que já no primeiro versículo, tudo já tinha sido criado. E se você entende que no primeiro verso tudo já foi criado, dizendo no princípio Deus criou o céu e criou a terra, já está tudo feito. O que quer dizer então os outros 6 dias? Então, e aí que a gente vai entrar numa concepção de que o primeiro versículo e o segundo versículo eles estão desconectados entre si. A gente vai ver isso aqui. Não é uma sequência. Você lê o primeiro verso e o segundo verso ele se diz desconectado do primeiro. Não estranhe o que eu estou dizendo, porque a Torá, existem vários versículos concernentes a isso. Vou mencionar um aqui, por exemplo. Está dito assim, e David conheceu a Batseba. Isso tudo em um versículo só. E David conheceu a Batseba, ela achou-se grávida e teve um filho, e ele foi chamado de Shlomo. Qual que é o período temporal desse versículo? Um versículo só. Qual que é o tempo de duração de um verso? Esse aqui.
Estamos falando de 9 meses. A Torá fala assim, e ela engravidou e gerou um filho. Como se fosse imediato, né? Engravidou, já gerou filho? Obviamente que não. Ali o versículo do Tanar, ele está sintetizando 9 meses de história em 2 palavras. Entendeu? E isso está, na verdade, em vários exemplos da Torá e do Tanar. Você vê a Torá falando de versículos e versículos, quando, na verdade, de um versículo para o outro, se você fizer as contas, são anos que passaram. São meses que passaram. Mas a Torá, no seu nível de narrativa, ela está trazendo tudo sequencial. Ou seja, não é de se espantar que o primeiro versículo para o segundo versículo provavelmente aconteceu uma interrupção, como a gente vai ver aqui. Agora verifique só como está esse versículo na sua Bíblia. Veja como esse versículo está na sua Bíblia. Eu vou fazer aqui a tradução como comumente está e como nós fizemos aqui, e nós vamos provar a nossa posição aqui. Vamos passar o slide. Este aqui é Sefer Bereshit, capítulo 1, versículo 2. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Você já viu alguma versão bíblica que ao invés de dizer e a terra era sem forma e vazia, que é bem provável que esteja na sua versão dessa forma, ou pelo menos alguma coisa parecida com isto? É isso que está mais ou menos aí no seu texto? Diz e a terra era sem forma e vazia, alguma coisa assim? Informe e vazia. Sem forma e vazia. Mas assim, e a terra era. É isso que está dito aí? E a terra era sem forma e vazia. Tô? Como está? E a terra estava desordenada e vazia. E a terra. Muito difícil de você ter uma tradução que consiga trazer esse pensamento tão fino que a gramática nos dá. Muito difícil. E eu digo para você, não é erro não. Seria cobrar muito tradutores ter esse tipo de percepção fina. Seria cobrar muito. Cobrar demais. E a gente vai ver isso aqui. Quando que pela gramática, de fato, apesar de estar aqui um VAV conjuntivo, como todo mundo que conhece a gramática sabe, VAV conjuntivo, tá? Regra geral, eu traduziria como e, conjunção aditiva, certo? Isto é, dando a entender que eu estou adicionando informação. Quando eu digo assim, eu comprei uma bola e teia é uma adição de informação àquilo que eu já tinha mencionado. De tal maneira que eu entendo que esse VAV conjuntivo que aí está, logo no início, é de fato uma conjunção aditiva, o segundo verso é um acréscimo de informação, sim ou não? Vou entender dessa maneira. O verso ele está trazendo uma informação a mais, dizendo e, adicionando informação àquilo que a gente previamente já conhece. Mas segundo uma análise, vamos passar aqui, vocês vão entender, vamos mencionar aqui, o Rabino Yosef Bitton, no livro chamado Decifrando a Criação, capítulo 4, ele vai mencionar o Rabino Morris Rafal, um rabino que viveu, veja aqui, ó, final do século XVIII, ou seja, praticamente século XIX, PhD em línguas semíticas, que foi coautor da primeira tradução judaica inglesa do livro de Gênesis. Estamos falando aqui das... O que geralmente a gente aprende? Quem que é, de fato, o pai das versões bíblicas em português? Quem que é o pai? João Ferreira de Almeida, a grande maioria. E as outras versões, que não são de origem de João Ferreira de Almeida, basearam-se nessa tradução para fazer as suas versões. E o rabino Morris Rafal foi o rabino no século XIX que foi coautor da primeira tradução judaica inglesa. Tradução o quê? Judaica. É uma tradução que rabinos fizeram, não padres, não pastores, não teólogos, etc. Fora do meio, fora do seio. Estamos falando aqui
uma versão judaica das Escrituras. É importante de entender o quão é especial isto. Junto com o rabino David Aaron de Sola, eles não traduzem o segundo versículo da forma tradicional, e a terra era, mas sim, mais a terra era. Uma conjunção adversativa, trazendo oposição de informações, não acréscimo, oposição de informações, é o que a gente chama de conjunção adversativa. Sendo que nesse mais aqui poderia estar porém, poderia estar contudo, entretanto, ou seja, sinônimos, são conjunções adversativas bem conhecidas no nosso meio de português. E ele explicou em seu breve comentário sobre a Torá que a razão para essa variação deve-se aos ta'amim. O que é ta'amim? Você vai entender que o texto bíblico, o texto da Torá Sagrada, possui 4 elementos. 4 elementos. Primeiro elemento nós chamamos de consoantes. O texto bíblico é formado de consoantes. Volta em algum versículo da Torá aqui. Volta. Isso, deixa aí. Para você conseguir ver o texto bíblico e eu vou mencionando. Dentro do texto da Torá, cada letra possui 4 elementos. Existe a consoante propriamente, que é a letra hebraica. Existe o nikud, o massorético que está nesta letra, é o segundo elemento. Existe o tag desta letra, que são as coroazinhas. Os ahim sabem que na escrita Ashuri, na escrita divina, cada uma dessas letras vai ter coroazinhas. São esses detalhes aqui de cima, chamados de tagin, são coroas, ou kitrot, pela cabeça. E também dão informações. Inclusive é dito o Midrash, Rabi Akiva, ele interpretava os versículos também a partir do tagin, também a partir da quantidade de coroas que o versículo tinha. Porque tem letras que tem 3 coroas, como a letra tzad. A tzad tem 3 coroas. Tem outras letras que só tem uma coroa só, que é a letra beit. Assim por diante. Mas, se não me engano, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso. E existe o quarto e último elemento, que é o que a gente chama de ta'am. Que é, nessa palavra aqui especificamente, é este losango que está aparecendo aqui em cima. Ou aqui vocês podem verificar sinal massorético, e essa vírgula, a gente chama de ma'arir, chamado de sinal de cantilação. Sinal de cantilação. Shnei Gereshin, são esses dois aqui, que estão na palavra torro. Existem, se eu não me engano, são 28 ou 32, tá a minha mikra no total. Essas são os 4 elementos que um texto hebraico tem na sua íntegra. E esse ta'am, esse sinal de cantilação, é o que vai dar. Ele tem 3 funções. Ele vai dar, primeiramente, o óbvio, que é dar uma melodia para o texto. Você consegue ler o texto melodicamente. Este formato aqui, somente esse losango, o nome dele é Ravia. E o Ravia é lido Ravia. Ou seja, seria Verhaaretz. É uma melodia que está no texto ali pontuada. Uma melodia. Esta é a primeira característica que um ta'am tem. A segunda característica que o ta'am tem é dar a pontuação. Porque você sabe muito bem que o texto da Torá, propriamente, o texto da Torá, ele não tem ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, ponto final, 2 pontos, não tem isso. O texto da Torá sozinho, ele não tem nem marcação de versos. Nem marcação de versos tem. Se você pegar aqui, em alguma oportunidade você consegue ver o texto da Torá, você vai ver que nem marcação de versos tem. E os ta'amim dão um entendimento de que você tem uma pausa. Ou seja, esse Ravia aqui
A gente chama ele de Ta'am Hafsaká, é um sinal de cantilação de pausa. A melodia traz isso, quando a gente ravia, ele tem uma pausa. Esse ravia, ele atua no verso como se fosse uma vírgulazinha aqui. Uma vírgula, é uma pausa. Que é o que está demarcado aqui, deveria ter gramaticalmente pelo português. A conjunção adversativa tem que ter uma vírgula aqui, entendeu? Separando a conjunção adversativa do sujeito. Mas, de toda maneira, isso aqui é uma coisa que a gente não precisa aprofundar tanto. Mas o que é importante você entender é que, de acordo com o Rabino Morris Rafal, ele está dizendo o ta'am que está nesta palavra, que é o ravia, ele também dá sentido semântico para a palavra. De tal maneira que, dependendo da pronúncia que eu dou para a palavra, eu também mudo o sentido dela. Isso acontece muito com línguas que são do Extremo Oriente. O mandarim é assim. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o mandarim sabem que a mesma palavra, se ela é dita numa entonação quer dizer uma coisa, numa outra entonação já é outra coisa. O hebraico também possui um sentido como esse. Como, por exemplo, o verbo haitá. Eu posso dizer haitá ou haita. Quando eu digo haitá, eu estou usando feminino. Se eu digo haita, eu estou dizendo masculino. Entendeu? É um verbo conjugado feminino ou masculino. Isto é, ele foi, ou ele era, ou ela era. Como é que eu vou saber esse tipo de expressão? Sendo que são escritas com a mesma palavra, é a mesma letra. É a sílaba tônica. Se ela está no final, haitá, está falando de feminino. Se ela é haita, está falando de masculino. E a pontuação, o ravia, ele não está à toa em cima do aleph, ele está dizendo a sílaba tônica é o aleph. Eu não posso dizer verhaaretz. Verhaaretz querendo dizer que a sílaba tônica é uretz. Não, é verhaaretz. O ravia está em cima do aleph não à toa. É verhaaretz. E tudo isso muda. Agora vamos lá, vamos voltar depois que a gente explicou isso. E existe um livro de Kabbalah que ele vai mencionar aqui esses 4 elementos que nós mencionamos, a consoante, o tag, que é a coroa, o sinal massorédico e o ta'am, o sinal de cantilação, cada um por sistema de interpretação para dentro. Cada um deles. Ele menciona que existe uma variação, e essa variação deve ser os ta'amim. O acento tônico, ravia, ou também chamado de revi'i, está sobre essa palavra, que foi aquele losango que a gente mencionou anteriormente lá para vocês. Está sobre a palavra, indica que a letra vav, a ela prefixado, não é uma conjunção aditiva, mas sim adversativa. Por havia ali, ele está te indicando que não é e, porém, ou mais. Por isso, deve ser traduzido como mais e não como e, seguindo a tradição dos grandes gramáticos hebraicos. Rafal compreendeu que os ta'amim afetam o campo semântico da palavra. Veja que coisa incrível isso. Por isso que eu estou falando, isso aqui já seria uma cobrança muito fina de um tradutor, principalmente um tradutor gentil. O tradutor gentil não consegue chegar nisso porque é um ensinamento acadêmico dentro de yeshiva. Tradutores nunca passaram por yeshiva. Vai pegar uma outra tradução, Jerônimo, Vulgata, ou alemão de Martim Lutero, etc. A Septuaginta é uma tradução muito boa. 70 sábios judeus fizeram essa tradução. Tem aprovações e reprovações. Os rabinos que hoje em dia dizem não, a Septuaginta não é boa, não dizem que não é boa a literatura em si, mas porque eles dizem que a Septuaginta de hoje não é a Septuaginta que foi escrita lá. E por isso que eles dizem que não é boa. Tem é uma teoria conspiração. Rameino, meu querido, existem línguas, existe um estudo dentro da linguística
que é chamada de similia, que é você analisar a proximidade de uma língua com a outra. Então, existem línguas que são mais fáceis de traduzir para uma outra língua do que outras. Então, por exemplo, o italiano, ele é mais fácil de pegar uma frase italiana para o português que pegar do árabe para o português. A distância é muito grande das línguas. Pode ser que nessa tradução eu tenha perca de sentido, que muitas vezes é uma língua étnica, está dentro de uma cultura, eu não consigo trazer a cultura junto com a tradução. A cultura não vai junto. Né? Isso acontece. Agora veja, Tratado Megilá 14b, Rahamim perguntou, tudo bem, então qual que é a língua mais parecida com o hebraico se a gente fosse fazer uma tradução? Qual que é a língua mais próxima na hora, Michael? Rahamim fala, um Tratado Megilá 14a é o grego. Porque está dito, o que está escrito na Torá? E habitará Jafé nas tendas de Shem. Não é isso? A brachá que Noah dá para eles? E Efet habitará nas tendas de Shem. Shem, pai de Abraão Avinu, quer dizer, pai no sentido de ascendente. E Efet, patriarca de Yavan, que foi o que gerou os gregos. Então eles pegam esse versículo para provar assim, e Efet estará na tenda de Shem, dizendo os gregos, a língua grega está mais próxima do ivri do que qualquer outra língua. Então, uma versão grega é uma versão muito fidedigna ao conteúdo judaico que está naquele texto hebraico. Muito mais. Todo original é mais fidedigno que suas traduções. Então, se eu procuro, por exemplo, me aprofundar no estudo do grego e buscar entender a Brit Hadashah através da língua grega, é infinitamente melhor do que se eu fizesse em português. A Brit Hadashah não se sabe se o grego do Novo Testamento é uma tradução de um original hebraico. Até hoje ninguém nunca conseguiu achar um pergaminho dessa forma. Tá? Mas isso não importa. O que vale é que o escritor que está atrás desse texto grego é um escritor judeu. João Galileu, judeu Galileu, todos os dias indo no Beit HaMikdash, sinagoga, etc. Ele escreveu em grego, tudo bem, não tem problema, a mente dele é hebraica. Conteúdo com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Meu Deus, sem dúvida. Com toda certeza, com toda certeza. A língua grega não é uma língua que está menos honrada ou tão atrás assim do hebraico. Entende? De todas as outras é a mais próxima. Entendeu? Então, Tratado Megilá 14a. Agora veja. Vamos passar então nosso slide. Não sei nem quantas horas são. Quantas horas aqui, meus irmãos? 2h07? Tem alguém com fome aí? Vamos lá, vamos passar aqui. Vamos com calma. Verhaaretz, ou seja, você vai fazer uma correção aí na sua Bíblia. Não é e a terra, é porém a terra. Existe uma separação do primeiro verso para o segundo verso. Não é uma adição de informações, existe pausa ali, existe um ravia, é uma condição adversativa, dizendo mais ou porém, querendo dizer, ele está contrastando a terra do verso 2 para a terra do verso 1. Dizendo que a terra do verso 2 esteve em forma e vazia, e você pode perguntar assim, meu Deus, mas não estava. Agora a gente vai entender, ou não era, era. Existe um verbo em hebraico, vou pedir para o Yehoshua passar aí. Existe um verbo em hebraico que é um verbo que tem a mesma aplicação que o inglês, que é um verbo ser, estar. Este verbo, no seu infinitivo, chama-se lihiot. Lihiot. Qual que é a tradução desse verbo? Quer dizer ser? Não. Quer dizer estar? Não. É os dois. O verbo traz o sentido dos dois.
Por isso nós falamos verbo ser, estar, porque ele tem a mesma aplicação para um e outro. E a conjugação desse verbo no pretérito perfeito é haiti, eu fui, ou eu estive, que são as mesmas ideias. Haita, ou hait, caso for para o feminino, que é tu foste, tu estiveste. E na terceira pessoa do singular, falamos de hayá, foi, e haitá, esteve. Entendeu? É isso que aqui estamos falando. E qual que é o verbo, a maneira do verbo que está lá no texto do Bereshit? É este terceiro. No feminino, haitá, porque o sujeito é haaretz, é a terra, e terra em hebraico é feminino. Portanto, eu posso traduzir, pode voltar lá, Bevacachá? Eu posso traduzir a terra foi ou a terra esteve. Porque no hebraico, o que está sendo usado ali é um verbo no pretérito perfeito e não no pretérito imperfeito, como parece na maior parte das traduções. Ou seja, eu não posso dizer e a terra era, é pretérito imperfeito. Eu digo a terra foi, sem forma e vazia, ou a terra esteve sem forma e vazia, e não a terra estava sem forma e vazia. Você pode estar falando para mim assim, meu Deus, mas isso não tem diferença nenhuma. Né? Eu falo assim, qual que é a diferença de falar e a terra foi sem forma e vazia e a terra era sem forma e vazia? Tem diferença isso? Tem ou não tem? O que vocês acham? Tem diferença? E qual que é a diferença aí? A gente, principalmente para quem não está muito no meio acadêmico de línguas, assim, nossa, mas eu sei que tem diferença, mas não sei qual é a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito. Mas antes de nós darmos esse passo, nós temos que ir ainda um degrau, que é a escolha. Eu vou usar o foi ou esteve. Eu vou usar o entendimento ser desse verbo ou o entendimento estar desse verbo. Você pode verificar, como a gente verificou aqui, o Hanor falou que na versão dele está dito estava, né? Enquanto que nas outras versões aqui está dito era. Percebe a escolha do tradutor. Vou pedir para o nosso querido Yehoshua passar e você agora entenderá qual que é a diferença se eu aplico o verbo ser nesse verso ou aplico o verbo estar nesse verso. Se eu digo que eu prefiro a expressão ser na tradução, eu estou dando um sentido de existência, características intrínsecas de um elemento. Eu estou dizendo que o elemento é. Porém, quando eu digo a Terra era uma característica intrínseca da Terra, a sua deformidade e o seu vazio. O vazio e a deformidade são características intrínsecas da Terra. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, no final das contas, quando eu digo que a Terra era. Mas se eu opto por esse entendimento, que é o verbo estar, um verbo que expressa lugar e tempo com precisão, expressa o estado de um elemento em momentos de limitação de uma ação. Não é a essência, é um estado. Aquele elemento está querendo dizer, a deformidade e o vazio não são elementos intrínsecos à Terra, mas sim é o estado que a Terra está naquele momento. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque quando eu leio um versículo conforme o português diz assim, e a terra era sem forma vazia, se eu vejo com esse tipo de versão, vou pedir para Yoshua passar os slides, eu vou encontrar um versículo de Isaías 45, 18, dizendo, Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então, se a terra no segundo versículo, ela era sem forma e vazia, querendo dizer, Deus a criou sem forma e a fez vazia, então o que quer dizer não a criou para ser vazia? Está dito lá em Eshaiel 45, 18. Estou trazendo um conflito de ideias aqui. Em Eshaiel 45, 18 está dito que Deus não criou, não formou a terra para ser vazia,
e Bereshit 1:2 diz: a terra era sem forma e vazia, eu não posso usar o verbo ser aqui nessa questão. Eu tenho que dizer que era um estado momentâneo que a terra estava passando. E não que Hashem de fato criou. Ela do jeito vazia, porque senão contradigo Ishael 45:18. Entendeu? Agora veja que coisa interessante. A partir do momento que eu consigo compreender que, portanto, quando eu digo assim, e a terra era, não é era, e a terra estava, é um estado momentâneo da terra, não que ela era de fato. Ou seja, só para você entender que Hashem criou a terra perfeita, algo aconteceu do verso 1 para o 2, que a deixou desolada e vazia. Agora sim a gente vai conseguir dar o passo que nós estávamos falando. E ao invés de eu usar... Pode passar o slide, Bavakashá? Deixa eu ver se ele vai conseguir trazer. Ah, não. Volta. Volta lá para o versículo de Bereshit. Isto. Agora que nós entendemos que não posso usar era, e sim, eu tenho que usar o verbo estar. Vou usar o verbo estar no pretérito perfeito ou no pretérito imperfeito? Eu vou usar estava, eu vou usar esteve, sendo que no hebraico é pretérito perfeito, eu deveria usar esteve ao invés de estava. E tem diferença nisso? Tem toda a diferença nisso. Quando eu digo ambos são pretérito, ambos é uma atitude, é uma ação já feita. Só que quando eu digo eu joguei bola, ou melhor, não vou usar o joguei, não. Eu vou dizer o verbo comprar. Eu comprei maçã. Eu digo eu comprava maçã. Quando eu digo eu comprava maçã, eu estou dizendo uma atitude passada que era contínua anteriormente. Eu comprava maçã. É uma ação que é contínua no passado. Era uma ação contínua no passado. Ao invés de eu comprei maçã. Quando eu digo eu comprei maçã, estou falando uma ação única no passado. Eu comprei maçã. Mas quando eu digo eu comprava maçã, o que eu estou querendo dizer? Constantemente eu estava comprando. Isso tem toda a diferença. Porque se eu digo que era um estado contínuo da Terra, ou seja, usando o pretérito imperfeito, a Terra estava, estou dizendo que tudo bem, é um estado, mas é um estado contínuo. A Torá nem isso está querendo dizer. A Torá está usando o pretérito perfeito, a Terra esteve. Não somente foi um estado, não era intrínseco, mas esse estado foi infinitesimal. Não teve nem continuidade no tempo, de fato. Ou seja, por um momento infinitesimal a Terra esteve sem forma. Por um momento só. Não continuamente. Olha só a maneira como você muda a visão sobre o texto. Veja isso. Aí agora a pergunta que eu faço para você. O que aconteceu então? Para a Terra anteriormente ter sido criada por Hashem, no primeiro verso, e no segundo verso ele traz conjunção adversativa, coloca no pretérito perfeito, dizendo, porém a terra esteve, ou seja, tentando contrastar. Você percebe, mas assim, quando eu leio um texto desse, eu vejo o hebraico gritando para mim, dizendo assim, aconteceu algo, aconteceu alguma coisa. O hebraico está gritando isso para a gente aqui. Porém a terra esteve em forma e vazia. Algo aconteceu, e esse algo aconteceu está lá em Yeshayahu, capítulo 14. Dá uma olhada o que aconteceu lá? Olha o que aconteceu em Yeshayahu, capítulo 14. E eu vou pedir para você abrir esse versículo também na sua Bíblia. Os irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão também abram. Para você comparar as versões. Entendeu? Pode ser uma versão em português mesmo, sem problema algum. Sefer Yeshayahu Oravi, capítulo 14, versículo 12, a gente vai ler até o 15. Eu aqui não preferi traduzir, mas é bem provável que você aí veja algum tipo de tradução. E essa tradução, digo, é aleatória, tá? Que tá aí, é uma dizendo assim, como caíste desde os céus, ó Heilel ben Shachar. A expressão que aparece assim em hebraico, Heilel ben Shachar. Bem provável que na sua versão esteja Lúcifer, né? Ó Lúcifer, ou Estrela da Manhã. A Estrela da Manhã aí?
Quem está dito Lúcifer? Hã? Ó luminoso filho do amanhecer. E tem outras versões que está dito Lúcifer. E tem outra que está escrito estrela da manhã. Entendeu? Estrela da manhã, filha da alva. Olha que maravilha. Filha da alvorada. Que coisa, hein? Que coisa. Qual que é a expressão que está no hebraico? Heilel ben Shachar. E daqui a pouco a gente vai traduzir isso. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome, e no monte da solenidade me assentarei aos lados do norte, subirei para as alturas das nuvens, e serei semelhante a Elicon, quer dizer, Altíssimo, e contudo levado serás ao Sheol, dos céus, lá no monte da solenidade, para onde ele vai? O Sheol, ao mais profundo abismo. É o que está escrito aqui. Vamos olhar aqui uma nota de uma Bíblia muito interessante, Bíblia literal do texto tradicional. Uma nota de rodapé que ela faz nesse mesmo verso, diz assim, o hebraico Heilel, que é usado aqui, que quer dizer em hebraico aquele que brilha, possivelmente em sentido pejorativo, ou seja, seria uma ideia de aquele que brilha de vanidade, ou visando ser admirado, ou para fascinar e enganar, ou seja, não é um brilho para o bem, é um brilho para o mal, é um uso pejorativo aqui. É usual e corretamente traduzido como Lúcifer, que é a expressão latina para aquele que reflete ou é portador da luz. Ou seja, a versão que está na sua Bíblia como Lúcifer é uma versão correta, porém com ressalva, que é o que ele vai continuar aqui. Sempre usemos, porém, inicial minúscula, pois somente é um título de escritor, não um nome próprio. Não é para estar na sua Bíblia Lúcifer com letra maiúscula, dizendo é um nome. Porque Lúcifer, em latim, que ao mesmo tempo é Heilel, em hebraico é aquele que brilha, reflete, etc., não é um nome próprio. É um adjetivo. Entendeu? É um adjetivo. Agora, nas versões que estão aí na Bíblia de vocês, está dito Lúcifer, está Lúcifer com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula? Minúscula? Minúsculo está certo. O maiúsculo não está certo. O minúsculo letra minúscula. Isso. E agora a gente vai ver de onde que o pessoal tira a estrela da manhã aqui. Ah, veja só. Heilel não tem nada que indisputadamente permita a tradução estrela. E nunca pode ser traduzido como estrela da manhã, título exclusivo identificatório do Messias. Quando aparece lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 28 e Apocalipse capítulo 22, versículo 16, esse versículo 16 diz assim, eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, e lá está dito mesmo, estrela da manhã. Este é um título exclusivo de Mashiach. Aplicá-lo ao adversário, ao Satã, um título exclusivo de Mashiach, é no mínimo erro, se não blasfêmia. Isso é a nota de rodapé da Bíblia literal do texto tradicional. Entendeu? Ou seja, a tradução de luminoso, filho da alva, é o mais correto. Luminoso, filho da alva. Ou Lúcifer, filho da alva. Então, falando só o latim. Entendeu? Mas o que quer dizer filho da alva aqui nessa ideia? Diga, Shua. É Ben Shahar. Shahar é Shaharit. Está falando de alva, da manhã, as primeiras horas da manhã. Ben Shahar é o filho dessas primeiras horas. Como assim? É o luminoso filho da alva. Como assim? Agora a gente vai entender. Vamos lá. Olha só que interpretação incrível, meu Deus.
Erden itrinta min ruma de reveta tivtan begovne enasha kochav nogha ben korvaya. Como foste lançado, Otargo Yonatan, como foste lançado no alto, que brilhava entre os filhos dos homens, como Vênus entre as estrelas, foste lançado à terra, e eras um matador entre as nações. Agora, não sei se você já teve essa oportunidade de acordar de manhã cedinho, primeiros brilhos solares, e você vê uma estrela que está ali pulsante. Não vou ser apagado pelo sol, não vou ser apagado pelo sol. É o último a assumir. Quem que é esse que é o último a assumir? Quem que é esse brilho além? Olha o que Targum Yonatan está falando. Kohav Hamá, que é em hebraico, ou Kohav Nogha, em aramaico, é o nome que se dá para Vênus. Porque entre as estrelas é o que brilha mais. Estou falando aqui uma coisa que os irmãos não conhecem, ou todo mundo sabe que Vênus tem, de fato, um brilho muito maior do que as estrelas nos céus? Entendeu? Estou falando aqui uma coisa que vocês desconhecem, não. E quando ele traz esse tipo de situação, Ben Shachar, filho da alva, é o luminoso filho da alva. Targum Yonatan diz, ele está comparando ele a Vênus. Ou seja, aquele que quis estar mais brilhante do que os próprios Malachim, que são comparados como alva, são comparados como as estrelas. É mencionado lá no texto de Jó, dizendo que no início da criação cintilavam as estrelas com Deus. Ou seja, na verdade, é uma referência aos Malachim, aos anjos. Foste lançado à terra, que eras um matador entre as nações. Isso aqui é o Targum Yonatan. Agora finalizou. Qual que é a ideia? Então ele está falando do luminoso filho da alva, está mencionando esse brilho enganador, esse brilho falso, porque é uma expressão pejorativa, como a gente viu anteriormente. É aquele que quer brilhar de vanidade. Quer brilhar para querer parecer mais do que os outros. Diga, oi? Perfeito. De fato, Kohav Hama não é uma estrela, como das estrelas fixas. As estrelas fixas, elas não se movem. Elas se movem, tem variação, mas é uma variação totalmente imperceptível. Mas o Vênus, que é o Kohav Hama, tem um brilho mais forte do que Kohavim, do que estrelas, e ele se move bastante aí pelo céu. Pode ver, passa um dia ele está aqui, outro dia ele já está lá em cima. Mais próximo do Sol. Mais próximo do Sol, por isso brilha mais. Tudo bem, perto do horizonte, a gente tem uma impressão porque quando ela está perto do horizonte existe um acréscimo maior da refração da luz. Você tem uma aparência de que ele brilha mais forte quando ele está perto do horizonte. Diga, nossa irmã Cláudia. Estrela da manhã, totalmente errado. Fez Ctrl+C, Ctrl+V de alguma versão aí. Tá dito aí, todo mundo errado. Todo mundo errado. Estrela da manhã, tá todo mundo errado. Esse Tanar aí, o português é João Ferreira de Almeida. Tá? João Ferreira de Almeida. Entendeu? É. O português desse livro aí, ele não é tradução direta do hebraico. É João Ferreira de Almeida padrão, como está em outras das Bíblias. Entendeu? Não vi as versões de língua inglesa, mas certo é. Não há. Nessa situação não tem nem discussão. Você traduzir Rei Lelo Ben Shach como estrela está muito longe do entendimento. Longe. Entenderam? O máximo de estrela que mencionou aqui é Kohav Hamá, né? Kohav Nogha. É o nome hebraico para Vênus, não uma estrela, mas é Vênus, propriamente. Entendeu, Gamur? Vamos prosseguir aqui para a gente conseguir finalizar a nossa ideia. Veja, quem é aquele que dos mais altos céus foi para o Sheol, para o mais profundo abismo, conforme está dizendo em Israel Anavi? Yeshua, o único que poderia testemunhar essa ocasião.
E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os Edim se nos sujeitam, e disse-lhes: Eu vi o Satã como remucador dos céus. Eu estou vendo essa história desde o início. Vocês estão dizendo para mim: Yeshua, você está expulsando os demônios. Assim, eu vi eles nascerem. Eu vi o Satã se transformar em Satã. Aí vocês estão dizendo para mim que eu não tenho poder ou alguma coisa do tipo? Mas isso que Yeshua está dizendo. Eu vi o Satã como relâmpago cair dos céus. Olha a expressão como Yeshua usa sobre a queda do Satã. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Prossegue Yeshua dizendo: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Veja que coisa incrível que Yeshua usa. Meu Deus do céu. Bendito é o Eterno para todo sempre. Agora veja, o outro versículo. Estamos falando aqui de Eshaiah 14, Isaías 14 e Ezequiel agora 28. Vamos lá. E Ezequiel Hanavi, capítulo 28, verso 13 ao 18. Estiveste no Éden, no jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Eu não preferi não traduzir. Bom. Odem, Pitda, Yahalom, Tarshish, Shoham, Yashpe, Tapir, Nofer, Barkat e Ouro, Zahav. Então, a descrição das pedras que era a cobertura dele. Em ti se faziam os teus engastes, teus ornamentos. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras queruv ungido. Queruv ungido. Está falando de uma classe celestial aqui. Sendo que no ano passado, 5.780, na Parashá Bereshit, quando chegou aqui, eu trouxe a lista das 10 classes seres celestiais. Ano passado, o pessoal que estava aí viu. Aqui hoje, nesse ano, a gente vai dar um passo além agora. Tu eras queruv, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas. Passando o slide. No meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Está dito, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Até que se achou iniquidade. Aqui está usando um verbo no seu modo passivo, que achou. Entendeu? Achou-se iniquidade em ti. Que é a mesma iniquidade usada lá no capítulo 7 de Mateus, que é dito, nem todos aqueles de Senhor, Senhor, etc., expulso demônio, né? Afastado de mim, gosto de praticar a iniquidade. Mesma expressão que está usada aqui na Septuaginta, que é avon, iniquidade, transgressão da Torá. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, Hamas. Hamas quer dizer violência. O mesmo nome do grupo terrorista, lá em 2016, lembram? 2015, 2016? Em hebraico, Hamas quer dizer violência. E pecaste. Vai irritar, tá dito. Por isso te lancei, olha aqui, profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó queruv cobridor. Do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diz, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do... Meu Deus, eu leio isso aqui e eu lembro de Nadav e Avihu. Lembro isso aqui, eu vejo Nadav e Avihu aqui. Entendeu? Pela injustiça do comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Isso aqui é Nadav e Avihu. Não estou dizendo que é Nadav e Avihu, que é parecido com Nadav e Avihu. Para você entender, como é dito, Malchuta de Ara, que é Malchuta de Shmaia, o mundo terrestre como o mundo celeste. Por que você acha que Nadav e Avihu foram mortos da maneira como foram mortos aqui nesse mundo terrestre? Aconteceu algo parecido lá em cima também. Muito tempo atrás. Estamos falando de um ser espiritual que profanou os seus santuários e Hashem fê-lo
ser expulso das regiões celestiais para o mundo físico. Vamos prosseguir. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Quando nós analisamos isso, pode passar o slide para Vakashá? E nós verificamos o primeiro versículo. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, ou seja, na criação da realidade temporal, Deus criou a realidade espiritual, a realidade física, a terra perfeita em seus caminhos. Versículo 2, porém, a terra esteve vazia. O que aconteceu daqui para o outro? Estamos falando da ocasião da queda do Satã. Aquele que, ao ser lançado em terra, a deixou informe e vazia. Tohu, que é a expressão que a gente vai comentar na tarde. Vamos comentar o que isto quer dizer. Informe e vazia. Torro e borro, que é a expressão torro vavorro, que é a primeira descrição que o Eterno dá para a terra é isto, torro vavorro. Nós vamos comentar isso na parte da tarde, Bezerra Tashem. Baruch Adonai Olam, amém, amém, bendito para todos sempre, amém, amém. Fiquemos de pé neste momento, vamos a uma bracha.